Sou Carlos Barroso com o debate de cena política. As articulações para a eleição municipal, o primeiro turno é em 2 de outubro e o segundo 30 de outubro, já estão a toda. Cena política já vinha abordando a disputa de forma subliminar, mas a partir de agora vai centrar fogo na eleição. Vamos debater hoje o que pensa o eleitor, em que perfil de candidato ele pode votar, fatores que podem influenciar na hora do voto e, como não poderia deixar de ser, de que maneira a nossa velha conhecida, a corrupção, deverá compor, manchar a disputa. Nossos convidados são cientista política Elcimara, mais conhecida como Mara Teles, professora de Ciência Política do UFMG, coordenadora do Grupo de Pesquisa Opinião Pública da mesma universidade. E Mara Teles, que tem 3 anos que não vem aqui no programa, viu, Mara? Tem 3 anos que você não vem aqui. Você não convidou várias vezes. Puxar sua orelha. É autora de vários livros e deste aqui, Como o Eleitor Escolhe Seu Prefeito, Campanha e Voto nas Eleições Municipais. Como o eleitor escolhe o seu prefeito e a campanha e voto nas eleições municipais. Que já foi feito esse livro, já foi editado em companhia do marqueteiro Antônio Lavareda sobre a eleição de 2008 e está saindo agora de 2012, né? Isso. Muito bem. E Cena Política também convidou os jornalistas. Carla Crift foi repórter de política do jornal Estado de Minas e da Rádio Inconfidência. Ocupou a coordenadoria de comunicação de Contagem. Foi repórter de O Tempo e ocupou a editoria de política desse mesmo jornal. E Maurício Lara, jornalista e escritor, trabalhou na Rádio JB, TV Manchete, Jornal do Brasil, Hoje em Dia Estado de Minas. É diretor do Instituto Ver, autor de vários romances. O último lançado é O Filho do Corrupto. Maurício, Instituto Ver, que você tem em companhia com seu filho, também cientista político, Malco Camargos, é também um instituto de pesquisa, né? Sim, Instituto de Pesquisa de Opinião. Um instituto de pesquisa. Ou seja, então nós estamos aqui com pessoas de alta qualificação, como é o caso da Carla também, repórter experiente, Maurício, qualificado repórter, também trabalha com pesquisa, e a Mara, que nem precisa dizer muito, né? Ô Mara, mas eu preciso que você diga, sabe? Você diga sobre essa pesquisa. Como que o eleitor escolhe o seu prefeito? Qual que é o perfil desse voto? Como que você acha que essa campanha aqui em Belo Horizonte, em 2016, deve se desenvolver? Nossa, eu acho que, enfim, o nome do livro é Como o Eleitor Escolhe Seu Prefeito. Se a gente fosse fazer hoje, eu acho que eu mudaria um pouco. Como os eleitores escolhem seu prefeito, campanhas e votos. Por quê? Porque tem uma diversidade de eleitor muito grande. Todo mundo que trabalha com pesquisa, com ciência política, mas a opinião pública em geral, tende a achar que o eleitor ele é homogêneo, ele é igual no país inteiro, ele é igual nas suas tradições. Não é. Existem ideologias diferentes, eleitores que votam de maneira diferente e, portanto, as campanhas políticas têm que se adequar a perfis de eleitores. Inclusive, eu quero centrar aqui no perfil do eleitor que de Belo são Horizonte, tá? distintos no Pelo Brasil. menos da grande BH também. E na grande BH também, que tem diversas variações. A primeira questão que a gente tem que considerar é que é uma parte significativa, ainda que seja pequena, dos eleitores, vota sim por ideologia. A maior parte da opinião pública costuma dizer que as ideologias de direita e de esquerda, elas caíram. Isso não é verdade. O mundo hoje, mais do que nos anos anteriores, ele está muito mais polarizado. A gente vê a situação da França com o crescimento da extrema esquerda, a gente vê da direita, desculpa, na Grécia a extrema esquerda crescendo, Podemos agora na Espanha crescendo muito, e no Brasil uma enorme polarização. Então acho que a marca de 2016, diferentemente de 2008, quando nós tínhamos uma situação de um avanço econômico, de um crescimento econômico muito grande, 2016 tende a ser muito mais polarizado. Polarizado porque nós temos aí uma eleição que vai ocorrer sob o signo do impeachment, no qual provavelmente a corrupção será central, não central nas pequenas capitais, mas em capitais importantes como São Paulo e Belo Horizonte, que são capitais aí que vão
de onde irá sair o próximo candidato da oposição. Não é a corrupção, só para eu entender, não vai ser só o tema, um dos temas fortes da eleição, não. Vai ser também ela campeã do da eleição. Ela também vai estar dentro da eleição, os julgamentos do caso aí do TSE, do pedido de cassação da presidente Dilma e do próprio impeachment, eles vão ocorrer durante o processo eleitoral. Em 2012, no próximo livro que vai sair comigo, com o professor Lavaredo, um dos capítulos eu abordo o impacto da corrupção na decisão de voto para prefeito em Belo Horizonte. Só para finalizar aqui, em termos de corrupção, ela não teve impacto no voto para prefeito em 2012. Ao contrário do que as pessoas pensam, a campanha da corrupção foi positiva pró-patrus. Por que pró-patrus? Porque nós detectamos que a campanha na internet foi muito forte e que a campanha do Patrus conseguiu desconstruir a ideia de que ele, Patrus, seria vinculado ao mensalão. Reconstruíram isso e, ao final da campanha, fizeram um vídeo contra o Márcio Lacerda, não sei se você lembra, onde o vice dele o colocava como corrupto. Esse vídeo teve mais de 200 mil likes, não sei quantos mil compartilhamentos, e o fato de abordar a corrupção e perceber a corrupção como algo negativo era favorável a quem? Ao Patrus, que era o candidato, que durante o mensalão estava vinculado ao PT. Então, vincular a corrupção como um problema para o PT ou para o PSDB de forma mecânica é falso, depende do contexto. Agora, esse ano, nós sabemos... Mas agora a dose é dupla, nós né? sabemos que esse ano é diferente, porque nós estamos de olho em 2018. Eu acredito que, mais do que nunca, as eleições municipais elas vão interferir em quem vai ser o candidato das oposições em 2018. Agora, o que se percebe, o que eu tenho percebido em pesquisas na eleição municipal, é que o desgaste dos partidos e dos políticos é muito grande. Eu não me refiro só ao PT. O PT, quando cai, ele era um diferencial positivo nas eleições. E nessa eleição ele é claramente um diferencial negativo. Ser do PT pode ser um ônus para o candidato. E, ao mesmo tempo, nenhum partido ficou com esse bônus, com esse que seria a antítese da história. Todos os partidos se desgastaram e, com isso, os políticos estão desgastados. E o eleitor não sabe exatamente o que quer, ele está confuso. Ele quer uma coisa nova, mas ele não quer um neófito, uma pessoa inexperiente. Ele não quer um político que seja igual a todos, mas ele não sabe exatamente o que é um político igual a todos. Então, o eleitor está num momento de dificuldade de escolher. E Belo Horizonte, o cenário parece mais difícil ainda, porque está muito pulverizado, né? Tem muito candidato. Então, a imagem do Orion Teixeira, que eu acho ótimo, que ele fala assim, a gente pode até acertar quem vai ser o posto-prefeito da cidade, mas quem serão os candidatos é impossível. De tão pulverizado que está o quadro. Agora, é interessante... tem a lista até de 16 candidatos, você pode falar. Chegou a 19. 19? Chegou a 19. Agora, assim, é interessante que eu gostaria que vocês ajudassem aqui a pensar como que essa peste da corrupção, ela pega nos partidos. Porque, assim, que há uma associação hoje automática com o PT, eu acho que não tem dúvida, né? Mas ela pega outros partidos, por exemplo, como ela toca, como ela tangencia o PSDB, que em Belo Horizonte deve ter essa polarização aí, né? Tem o PSB também, mas não sei. Mas, enfim, a polarização deve ser mesmo no PT-PSDB. A corrupção toca o PSDB, Mara? Eu acho que... Na eleição municipal? Eu acho que, em termos de eleição municipal de Belo Horizonte, é um cenário muito complicado. Por quê? Porque nós temos um prefeito que, Márcio Lacerda, como todo prefeito, ele vai sendo desconstruído. Ele está no segundo mandato, ele é do PSB, ele tem um certo vínculo, uma certa proximidade com o PSDB, tá certo? O PT está numa situação, do meu ponto de vista, muito complicada em Belo Horizonte. Muito desconfortável. Não devemos esquecer que o PSB e o Márcio Lacerda são crias de um pacto que foi feito em 2007 e 2008 entre Pimentel, o atual governador, e Aécio Neves do PSDB, o que produziu da desconstrução completa do PT em Belo Horizonte. Teria aí como alternativa o candidato Patrus Ananias, que hoje é ministro, não sei se ele sairia do seu cargo para ir para uma eleição muito disputada. No entanto, eu acho que eleições são para debates políticos. O que me preocupa no Brasil em geral é que todo debate se centra numa valência que não é uma valência programática, que é corrupção. Todo mundo é contra a corrupção. Se você perguntar a um candidato, ele vai dizer, eu sou a favor da corrupção. Então, ok, o candidato é honesto e o que mais, Barroso? Ele tem a dizer, além do fato de ser honesto ou do fato de ser ou não investigado. Então, acho que a gente deveria ter um debate programático no Brasil que, concordando com o Maurício, não teremos. Não teremos por quê? No desencanto da política,
O eleitor hoje, ele não está insatisfeito só com o PT, só com o PSDB. Sim. Ninguém herdou o eleitorado do PT. Ninguém. Exatamente. Saiu uma outra pesquisa recente, da Datafolha agora, que foi muito pouco divulgada. O PT teria hoje, nessas condições, 24% de eleitores acham que o governo do PT, seria bom ou ótimo. Ou seja, a Dilma está muito mais desgastada do que o próprio partido. Isso nunca aconteceu. Sempre os candidatos... Menos da metade do partido está com 11%. Ela está com menos da metade do partido, mas 11. Isso é um fato inédito. Ou seja, nós temos, nessa eleição, para mim, variáveis que ainda não haviam entrado no debate político, a questão de como é que um partido, apesar de ser desgastado, ainda consegue ter um peso político. Nenhum outro partido cresceu no vácuo do PT. Nós temos grupos de extrema-direita organizadas hoje que fazem o empreendedorismo das manifestações, que são grupos de extrema-direita. Assim, o PT, quando caiu, ele puxou todos para baixo. Ele puxou... Então, saíram todos os partidos para baixo, os políticos em geral. Assim, eles estão muito... O eleitor está completamente desgastado, completamente descrente, e sem saber para onde que vai, né? E por isso que tem tanto candidato, porque não tem candidatos naturais, né? O Patrus, por exemplo, é difícil imaginar que ele vai deixar o ministério para vir para uma outra disputa eleitoral. E ele perdeu a última eleição também. O Anastasia está confortavelmente instalado no Senado, também não sei se toparia disputa, tem dito que não. Aí sobra o Anastasia, só a título de informação, ele veio aqui no programa o programa de entrevista da Rosária Dário, e disse textualmente que ele não é político de alçar ao Senado, que é um mandato de 8 anos, e no meio do mandato sair para uma disputa, que ele não vai disputar definitivamente. Bom, ninguém coloca a mão no fogo porque político fala, né? Mas ele falou de uma forma textual. Temos um problema que o Maurício levantou e a Carla também. Por que não há candidatos? Porque não houve renovação no interior das máquinas partidárias. Então, o Brasil, para mim, ele passa por uma crise que ele é muito mais profunda. Primeiro, já levantado por vocês, desencanto. Desencanto no sul da Europa gerou candidatos neopopulistas. Ou seja, candidatos que saem fora das máquinas partidárias, com pouca experiência política, que podem se colocar como novos demagogos com soluções salvacionistas. Eu acho um perigo. Em segundo lugar, nós temos aí um problema dentro dos partidos. Criaram oligarquias muito fortes, não se renovaram, não recrutaram novos membros. E hoje o PT não tem candidato a presidente, mas também o PSDB, o PMDB, não tem quadros que possam produzir uma renovação na política brasileira. Não tem também, os partidos não têm liderança natural para disputar. Agora, o que eu acho interessante, assim, eu concordo com tudo isso. Hoje, eu acho que há um risco de uma aventura política, porque quando os partidos estão desmobilizados, desacreditados, a possibilidade de surgimento de aventureiros políticos é muito grande, e a possibilidade dele ter bom impacto diante da opinião pública também é grande, justamente por causa de desencanto, essa falta de credibilidade, né? Mas, por outro lado, com toda a dificuldade do momento, eu acho que dificilmente em Belo Horizonte e São Paulo, as capitais, teremos eleições desvinculadas do quadro nacional. Então, quando a gente diz assim, o PT hoje não tem candidato em Belo Horizonte, eu acho que não tem mesmo, e eu acho que talvez não esteja interessado em ter, porque há uma aliança com o PMDB, e aí a gente tem que fazer uma análise mais nacional, com todas as dificuldades. O PMDB mineiro é o PMDB mais fiel a Dilma, se a gente for analisar o PMDB dos outros estados. E é claro que isso exige uma contrapartida, do ponto de vista lá da perspectiva do PMDB. Então, e outra coisa, não ter um candidato hoje 13 em BH não é exatamente uma coisa ruim. Veja, não Carla, carregar o 13. Então, acho que eu só estou vislumbrando que a possibilidade de ter uma cabeça de chapa que pela primeira vez, numa aliança com o PT, não será do PT. Não, eu acho que muito você está com razão. Eu acho que é provável que o PT não lance candidato e, mais uma vez, ele está fazendo, do meu ponto de vista, uma estratégia absolutamente incorreta se analisar os dados. E por quê? Eu estava em Madrid agora e acabei de fazer, junto com a nossa equipe lá, do qual eu faço parte num convênio, um estudo sobre vínculos entre eleitores e partidos. Eu tomei um susto com a informação. Na verdade, com as bases nacionais que nós temos, a gente queria verificar os vínculos entre partidos e eleitores. Isso o eleitor seguia a lógica do partido. A maior parte do eleitorado do PMDB em 2010 e 2014 não votou no PT, não votou na Dilma. Então o PMDB não dá voto para o PT. Então, a primeira desmistificação que tem que ser feita. Ora, se eu faço uma aliança para essa aliança, para me dar voto. Se essa aliança não me dá voto, cara parda, o que eu faço aqui nesse barco que vai naufragar? Ótimo, então tá, não deu voto, então tem que me dar governabilidade. Ora, o próprio MDB
não garante a governabilidade da Dilma. É o primeiro a trair, até me escreve cartinhas de amor que viram lirismo nas redes sociais. Então, eu acho que pactos têm que ser pensados em relação ao custo-benefício. Eu ganho alguma coisa se eu perder voto, mas, por favor, me apoie no governo federal ou no governo estadual. Então, contar com o PMDB, com cabeça de chapa do PMDB em nome de 2018, eu acho que o PT está fazendo a política de não perceber o buraco que ele está. Ou ele faz um projeto alternativo. Claro para mim que no interior as pessoas vão votar em candidatos, que partido não vai dar voto para ninguém, até nem porque PSDB, sempre nem foi PT. assim, né, Maurício? Mas mais agora. No interior de Minas Gerais. Agora mais, e as pessoas querem saber em quem elas vão votar. Agora eu acho que mais. E elas mas dizem essa é com uma clareza, característica. eu votaria num candidato que eu gostasse, apesar de ser do PT, elas podem falar assim, elas não deixariam de votar, a não ser aqueles 20% que rejeitam mesmo, que não votam de jeito nenhum, mas, cara, eu poderia votar num candidato do PT se eu agradar do candidato, né? E mas assim para na todos capital os partidos, isso né? muda um pouco, né? Na capital é mais difuso, porque como é que você não conhece a pessoa? Desses 16 candidatos aí, quais que são realmente conhecidos da população, né? Nenhum. Talvez Patrus e Anastasia só, mas ninguém é conhecido da cidade, né? Então, como é que o eleitor vai fazer? E sabe o que me incomoda muito, que eu acho sério? Porque até agora todos os discursos são contra. Eu não tenho visto nenhum discurso de construção. Não. Então, os candidatos ficam o tempo todo falando da corrupção, falando do governo federal, falando de Zika vírus, falando do que for, mas quem é que quer discutir Belo Horizonte? É a aventura. Sabe? Alguém vai ter que discutir Belo Horizonte. E possivelmente a chave da campanha está aí. Muito bem, Maurício. Você está falando aí dessa lista imensa. Depois nós vamos abrir o bloco com um pouco dessa lista e continuamos daqui a pouco com o nosso debate de cena política. Prossegue cena política, debatendo as eleições municipais, perfil do eleitor e temas da disputa. Mara, a gente estava falando desse perfil, você disse que o perfil do eleitor de Belo Horizonte ainda é ideológico, né? Você disse que ainda tem ainda tem algumas ramificações de ideologia. Ramificações de ideologia, mas não é só a ideologia que decide uma eleição. Nós temos aí uma parte do eleitor de Belo Horizonte que vota nas nossas pesquisas até 2012. Eu acho isso muito importante, porque 2014 no Brasil já é outra coisa. Nós tínhamos um eleitor petista em Belo Horizonte, já alcançava 30% dos eleitores da capital, eram eleitores que tinham muita simpatia pelo PT. Nós tínhamos um eleitor que era razoavelmente escolarizado, um eleitor bem informado e que se posicionava ao centro aqui em Belo Horizonte. Mais de 52% dos eleitores eram eleitores que se colocavam ideologicamente como eleitores de centro, na posição ideológica. Mas, no seu entender, quais temas podem impactar na eleição aqui em Belo Horizonte? Podem atrair o voto do eleitor neste ano? Fora a questão da corrupção, o tema que atraiu o voto, já falamos. O tema que atraiu o voto do eleitor em 2008, com certeza teve duas variáveis muito importantes, foi o apoio do Aécio e para o Márcio Lacerda, e além disso, o fato de você ter dois candidatos em 2008 muito inexperientes disputando, que era Márcio Lacerda de um lado e Leonardo Quintão. Ou seja, eu vou chegar agora nas nossas eleições. Ter um padrinho político naquele momento era muito importante, porque ambos eram inexperientes, nós não tínhamos reeleição. É o QI, quem indicou, né? Foi quem indicou, e o Aécio teve um peso muito forte, de acordo nas nossas pesquisas, para a eleição do Márcio Lacerda, mais do que a própria figura do Pimentel. O que é interessante, o governador interferiu mais nas preferências do que o prefeito, que era o mais bem avaliado naquele momento, que era o Pimentel. Em 2012 foi um voto retrospectivo econômico clássico, ou seja, eles avaliaram o Márcio Lacerda, ele tinha uma boa avaliação positiva, e o eleitor falou, bom, tá bom com ele, tá mais ou menos, vamos continuar. 2016 é a incógnita, por várias razões. Nós não teremos reeleição. Reeleição faz com que tudo seja uma surpresa, tudo seja muito mais difícil, que os gastos de campanha aumentem muito mais numa eleição que vai ser feita com horário eleitoral, até onde eu saiba, reduzido a 45 dias e com financiamento de campanha aí sob debate. Parece que não vai ter mais a possibilidade de você ter financiamento de campanha com o PT, que era o preferido na cidade, extremamente desgastado, e com o PSDB, que nunca conseguiu botar o pé aqui dentro. E um Aécio colocou. E um prefeito que não encanta. E né? um prefeito que é um próprio desencanto, com todos os problemas que ele tem de fala, de comunicação e etc. Ele não pode fazer o seu sucessor, porque ele não é um político, ele é um administrador sempre articulado pelo ex-governador Aécio, que também está sendo investigado. Ou seja, nós temos um cenário em Belo Horizonte
que pode ser capturado, do meu ponto de vista aí, por um candidato, talvez de capital midiático, não sei, uma probabilidade teórica, que na ausência de capital político, candidatos com capital eu midiático... queria até fazer dessa lista aqui, possam... Tem 4, né? Essa lista retrata um pouco isso, Por exemplo, é uma lista... grande número de candidatos da mídia, né? Tem um... viu? Nem sabia que eu estou chegando agora. Tem 4 dias que eu cheguei, não estou acompanhando muito. A gente tem essa profusão de candidatos aí, um número tão grande, que só de Josué não é um nome comum. José, né? Mas Josué, só de Josué tem 2, né? Que é o Josué Valadão, que falam que seria o candidato do Márcio Lacerda, que é o secretário do Márcio Lacerda, e o Josué Alencar, que é o filho do Zé Alencar. Você sabe que vai ser apoiado pelo PT, não é isso? O PT. O PT quer apoiar o Alencar. São 2 Josués desconhecidos. E é bem provável, assim, é claro que está tudo como estamos falando, né? Mas é muito provável que esses 2 nomes realmente estejam no páreo, né? Agora, isso é uma coisa comum em Minas Gerais, né? Nós já tivemos Hélio contra Hélio, né? Sim. E Hélio também não é um nome Carlinha, comum. tem uma coisa que é muito importante para além das máquinas partidárias, que as máquinas partidárias ainda importam. Sim. Se o PT coligar com o PMDB, eu acho que vai ser um desastre programático. Aí vai ser um sucesso eleitoral. São 2 coisas diferentes. Por quê? Porque PMDB e PT podem capturar aí pequenos partidos para fazer uma grande coligação e ter lá um tempo enorme no horário eleitoral. E na campanha de 2008, leiam o livro, o que decidiu o voto aqui, de todas as variáveis testadas, eu apresentei vários congressos, foi a avaliação que o eleitor tinha do horário gratuito de propaganda eleitoral. Como ambos eram inexperientes, o Márcio Lacerda tinha 11 minutos, eu acho. Tinha o mais Leonardo consistência. Quintão tinha 5%. O Leonardo Quintão tinha pouca consistência, o Márcio tinha muito apoio, inclusive no segundo turno ele pediu apoio aos movimentos sociais, um tempo de televisão enorme. Então, o tempo de televisão faz sim diferença. Tanto faz diferença a televisão que as pessoas acreditam em algumas pesquisas feitas em São Paulo que a Dilma vai colocar chip no cérebro, ou seja, elas tiram isso de informações difusas. Ou seja, a mídia tem importância, a campanha na televisão tem importância. Ainda mais num cenário de candidatos pouco conhecidos. Candidatos pouco conhecidos. Quem tiver mais tempo, quem tiver mais apoio, vai poder aí não fazer um bom debate, que eu acho que está tão problemático as máquinas partidárias brasileiras, que as pessoas vão fazer um bom debate, mas poderão ter êxito eleitoral, que é diferente de um bom debate. Mas continuando a lista aqui, indo para o PMDB, você falou Leonardo Quintão, o nome dele está aí, embora que eu acho que ele tem uma ligação grande aí com as mineradoras, né? Com esse negócio da Samarco, vai ser difícil para um candidato sustentar que tem apoio de mineradoras, ligações com mineradoras. Bom, isso é um outro quesito. Mas as mineradoras também financiam campanha, né? Sim. Caixa 2, 3, 4, 5. Mas ele carrega uma rejeição. Ele carrega uma rejeição, provavelmente ele carrega. Mas se a gente fala de comunicação, que ela está falando, já aparece aqui no PMDB o Laudívio Carvalho, que é de comunicação, da Itatiaia. Da Itatiaia. Tem também o Salvo Souza Cruz, do PMDB. No PSDB a gente tem Antônio Anastasia, tem Rodrigo de Castro, tem o secretário forte do Pimentel também. Veja o que tem de interessante nesse candidato. Né? Eu pulei para o PT, né? O PSDB tem João Vitor Xavier. O João Vitor Xavier, que também é de comunicação. Também é de comunicação. Radialista. Também é radialista. Como a gente tem também o Carlos Viana, que é da Rádio Itatiaia, que é da Record. Televisão também. Que é da Itatiaia. Acho que isso é uma coisa que eu gostaria de ponderar. Como eu cheguei tem 4 dias, eu não sabia quem seriam os candidatos. Como hipótese teórica, claro, o capital político se desgasta, candidatos com capital midiático podem fazer sucesso. E uma questão que ele colocou, religião. Uma pesquisa que a gente fez também, que está em outro livro que não é esse, a religião tem sido, pela primeira vez no Brasil desde 2010, uma variável importante. As pessoas tinham religião, mas não usavam suas identidades religiosas para decidir seu voto. Elas já passaram a usar sua identidade religiosa para decidir o voto, sobretudo entre os evangélicos. Então, candidatos evangélicos, eles têm chance, sim, de atrair muitos eleitores. E quando você tem um cenário fragmentado como esse que vocês estão apresentando aí, me lembra 89. Brizola, Lula, Ulisses, todo mundo ficou ali embolado, as coligações foram importantes, mas era programático. Agora, mídia pode influenciar ele ser alguém da mídia. O fato de ser evangélico, nada contra os evangélicos, mas tem uma estrutura organizacional muito forte também. Então, acho que
e não soube... Hoje, do ponto de vista nacional, do Congresso Nacional, as duas bancadas mais fortes hoje são as bancadas BB, né? É a da bala, que o pessoal fala que é a bancada da bala, que aí mistura ali um monte de coisa. O Laudívio e o Carvalho faz parte, né? Ruralistas e tal. E a bancada da Bíblia. Boi, bala e Bíblia. E eles podem ter um teto baixo, né? Eles podem ter uma aceitação boa, mas um teto baixo, um teto não suficiente para se eleger. Mas quando você tem várias pessoas, você vai então para o segundo turno. O que é que isso significa, Maurício, do meu ponto de vista? Pode ser. Campanhas caríssimas. Se fragmentar muito. Muita fragmentação. Se a gente considerar o peso dessas dinheiro, 3 bancadas, por exemplo, são campanhas caríssimas. Campanhas que são 3 segmentos que têm muito recurso. Que tem muito recurso de financiamento. E outra coisa, eles têm estratégias muito interessantes que eles centram tudo num único candidato. Eles não dividem votos. Sim. Então, por exemplo, a igreja evangélica, por exemplo, assim, elas se unem normalmente e elas têm 1 ou 2 candidatos que são eleitos com muito voto e ainda carregam outros. Não, mas eu acho que, Carlinha, tem uma questão importante. Quanto mais multipartidarizado, maior número de candidatos, mais vai entrar dinheiro para financiar cada um desses 12, 10, 15 candidatos. O sistema multipartidário ele é muito mais caro. Ora, mas acabou o financiamento de campanha. Mas você vai fiscalizar 5.582 municípios onde ocorrem campanhas ao mesmo tempo? Tem uma estrutura para essa fiscalização? Não é fácil. Eu acho que não. Então, eu acho que a gente vai continuar a ter Caixa 2, Caixa 3, com mineradoras financiando, empresas de lixo, empresas de ônibus. Quer dizer que a corrupção não vai ser só tema de debate. Vai ser também campeando, eu te perguntei isso no início, campeando dentro das campanhas, né? Eu acho que a questão da corrupção no Brasil, me perdoem os outros eleitores, ela é uma questão de uma corrupção ainda não deveria ser muito seletiva contra o PT. Está todo mundo investigando o Partido dos Trabalhadores. Deve investigar o PT, PMDB, o FMG, as universidades. Nós temos um problema no Brasil de visibilidade da corrupção que aconteceu nos outros países. O PSOE, que é o Partido Socialista Obrero Espanhol, perdeu as eleições por corrupção, voltou 4 anos depois, quando se descobriu que a direita lá era muito mais corrupta. Ou seja, a questão é investigar a corrupção, investigar em todos os partidos políticos, mas existe no Brasil uma seletividade. Só o PT é corrupto, sim, cometeu inúmeros desvios éticos, estão aí na imprensa, todo mundo vê. Agora, a gente tem que fazer, se for fazer uma operação Mãos Limpas, fazer com cuidado, porque a Operação Mãos Limpas na Itália gerou desgaste do sistema partidário e surgimento de um Berlusconi. Uma pergunta interessante. De um Berlusconi, o que eu acho problemático também. Então, temos que ver isso. Uma pergunta interessante que eu tenho feito em mesa de pesquisa qualitativa é: a corrupção aumentou ou está aparecendo mais? Aí dá um bom debate, mas a tendência que eu noto é as pessoas dizerem: está aparecendo mais. Elas não acham que a corrupção começou Sem com o PT. dúvida. Mas eu estava falando da lista aqui, só para encerrar aqui, eu estava falando ele falou da comunicação, né, o João Vitor Xavier, PSDB, e eu comecei a falar do PT, o Elvésio Magalhães, que é o secretário dileto do Pimentel, né? Pode ser um dos nomes, né, apontados, né? Mas tem o Gabriel Guimarães também, filho de Virgílio Guimarães, tem o Patrusca, foi falar do Miguel Correia. A gente tem também outros nomes aparecendo, o ex-governador Alberto Pinto Coelho, do PP, o presidente da Câmara Municipal, Lincoln Magalhães. Meu Deus do céu. E tem também o vice-prefeito, que é do PV, Délio Malheiros. O Diniz Pinheiro também anda se movimentando. Diniz Pinheiro, mas aí Diniz Pinheiro também está no PP, né? No PP, ou seja, ele trombaria com o Alberto Pinto Coelho, né? Tem aí uma profusão de siglas, uma profusão de candidatos. E uma profusão de gente pouco conhecida. De poucas pessoas desconhecidas. O que isso significa? E muitos deles querendo ser um Celso Russomano, pessoal da mídia, né? Da mídia. E fazer uma coisa interessantíssima no último livro, que eu acho, se você fechar essa questão tem o Caixa. A questão do Caixa, sim. O que aconteceu no Caixa é do PCdoB. Isso que aconteceu em Curitiba, que foi o Ratinho Júnior, foi para o segundo turno. Nós estudamos o programa, nós estudamos o Ratinho Júnior, vai estar nesse livro agora, com a professora Luciana Veiga, responsável pelo capítulo, que foi o discurso contrário à política. Ou seja, candidatos que se colocam como negando o espaço da política para ocupar um espaço político. O Ratinho Júnior chegou no segundo turno, filho do Ratinho, em Curitiba. Russomano quase foi para o segundo turno em São Paulo, um candidato que se baseia na defesa do consumidor, pelo menos tinha alguma experiência. Ou seja, nós podemos aí surgir candidatos contrários à política, querendo ocupar o espaço político. E campanhas caras, volto a insistir, não é possível ter um bom debate com 15 candidatos. As campanhas serão muito caras, o aumento de probabilidade de o dinheiro decidir o voto, no sentido dele adentrar
fazendo com que ele desequilibre o jogo eleitoral é muito grande. Quando surge tanta gente, é um sinal claro de que a cadeira está vazia, né? Um tanto de gente se habilita a ocupar a cadeira, porque não tem candidato. Sem dúvida, sem dúvida. Eu falei essa quantidade de nomes e não falei o nome de uma mulher, né? Mas você falou do Caixa, do PCdoB, tem a Jô. Tem a Jô. A Jô Moraes também do PCdoB, que também é colocada como candidata. Qual desses candidatos tem mais consistência? Né? Sim. Diminuiria muito. Diminuiria muito a quantidade deles. Candidatos que têm consciência política, consciência de programática, alguma coisa nesse sentido, diminuir bastante. Sem dúvida. Agora eu tenho de fazer mais um intervalo e Cena Política volta daqui a pouco, debatendo as eleições municipais. Eu achei muito legal a ideia. Segue Cena Política, debatendo as eleições municipais, perfil do eleitor, corrupção, etc, etc. E te perguntar, Mara, comunicação, campanha política na mídia, qual deve ser o caminho dos candidatos, como é que eles podem pegar o eleitor nessa eleição, que você já disse no início, que um dos temas mais recorrentes deve ser o da corrupção. Olha, tem as mídias tradicionais, que é a televisão, que vai ser importante, ela continua sendo importante, tanto é que a maior parte dos gastos de campanha são investimentos em redes de comunicações nacionais, nos veículos tradicionais. Mas a internet, ela vai ter um papel muito importante. No livro que a gente fez de 2012, nós acompanhamos online e ao vivo as eleições em 12 capitais e os twitters que eram retuitados não só pelos robôs, que são os falsos marqueteiros, que se apresentam como um perfil, mas é fake, como pelas pessoas que reproduzem. E a internet hoje tem a capacidade, inclusive, de interferir naquilo que vai ser programado na televisão. Não é só a televisão que repercute na internet. Aquilo que é debatido dentro da internet também vai para as campanhas televisivas. A outra questão que eu acho da comunicação é o conteúdo. O que será comunicado para essas pessoas? No livro de 2008 e no livro de 2012, nós observamos discursos também diferentes. Em São Paulo, a diretora do Ibope, a Márcia Cavallari, analisou a questão do voto dividido por identidades partidárias, petismo e antipetismo. Isso é muito forte em São Paulo, é muito forte na capital de São Paulo e provavelmente o antipetismo é uma variável muito importante para ser comunicada na televisão e já é comunicada na internet. Na internet é comunicado o antipetismo de uma maneira mais esquizofrênica. Na televisão, provavelmente, São Paulo de maneira mais light. E em Belo Horizonte, a gente pode observar que a internet já foi importante em 2012. Foi importante para o Patrus, mais do que para o Márcio Lacerda. Eu acredito que a turma do chapéu aí, vinculada ao Márcio Lacerda, conseguiu desenvolver também uma boa comunicação. O pessoal do PSDB está aprendendo a lidar bem com a internet e vai ser importante para algumas camadas. Quem frequenta a internet hoje são os eleitores mais jovens, mais escolarizados. Como é que esses eleitores são distribuídos nacionalmente? Eles são, pesquisa do SECOM, que é a Secretaria de Comunicação, acabei de publicar um artigo em dezembro sobre isso, eles são antigoverno. Então é um espaço que você tem que disputar muito devagar, sabendo que ela não pode ser o campo principal de quem é favorável ao governo, porque a internet já agrega um número muito grande, a maioria dos eleitores que frequentam a internet já são eleitores antigovernistas. Então, ele vai ser muito importante para uma campanha antigoverno. E a pauta? É uma pauta conservadora que vai aparecer nessas eleições? Depende. Por quê? No livro, nós também analisamos em 2008, mais do que 2012, quais são as variáveis que vão interferir. Em algumas capitais, a pauta é local. Por exemplo, Curitiba, eles discutiram a cidade. Goiânia, eles discutiram a cidade. Belém tem uma grande dependência dos governadores. Por quê? Porque Belém é uma capital mais periférica, mais subdesenvolvida economicamente, portanto, mais dependente do governador. Aí o governador interfere muito naquilo que vai ser debatido na capital. Em outras cidades, eu destaco duas de 2018 e acho que vão ocorrer agora. São Paulo e Minas são eleições onde os temas nacionais vão aparecer. Aqui não vai ser discutido só a cidade. Aqui todos os interesses são interesses em federalizar a campanha, ou seja, em discutir petismo versus antipetismo, que cresceu muito em Belo Horizonte. A AES teve 64% dos votos aqui.
E o PT vai tentar fazer uma discussão sobre a cidade. Para fugir desse debate aí federal. Em São Paulo, provavelmente vai ser também eleições federalizadas. Então, eu acredito que Minas vai novamente federalizar. Em 2008, quando a Aécio apareceu na televisão com o Márcio Lacerda, que foi proibido só no segundo turno, no primeiro turno ele dizia, Minas vai nos mostrar o consenso, etc, etc, etc. Ou seja, a campanha em Minas já é federalizada. Agora, o desafio do candidato, eu acho que vai ser exatamente conseguir dar concretude ao discurso para poder escapar desse dilema. Se ele conseguir fazer isso, o eleitor, no fundo, ele quer muito saber que hora que o ônibus passa, que hora que o médico me atende, que dia que meu filho arruma um emprego. Ou seja, o eleitor tem um lado pragmático muito grande. Muito grande. Quem conseguir trazer essa discussão para o plano concreto, escapar dessa armadilha, né? Quer dizer, o discurso é contra a corrupção, o discurso é contra a PT, o discurso é contra a PSDB. Quem conseguir escapar dessa armadilha pode ter uma vantagem se ele der conta de atrair a atenção do eleitor para dizer, olha, eu quero discutir a cidade com você, eu quero discutir daqui para frente, a corrupção está lá atrás, né? Não vai ter mais. Eu acho que pode ser um caminho interessante para um candidato que conseguisse se diferenciar dos outros, que a tendência é acontecer exatamente o que a Kimara está falando. Eu concordo com o Maurício, que até tem mais pesquisas qualitativas, só que eu acho que a eleição a gente faz com vários candidatos. Provavelmente o PT e seus candidatos, né, seus aliados, vão tentar localizar, falar da sua cidade, mas a oposição não quer falar da cidade, porque ela interessa o debate nacional, vincular o candidato do PT ao impeachment da Dilma, e o PT vai tentar falar, não, vamos discutir aqui a cidade. O terceiro, será que é um bom caminho para a terceira via nesse cenário? Eu estou escrevendo sobre isso desde 2010, eu acho que o Brasil, desde 2010, teve uma mudança muito grande na estrutura do eleitor. A gente não pode esquecer que nós incorporamos 52 milhões de pessoas para as tais classes médias. Essas pessoas incorporam novos valores, novas atitudes políticas. Elas votaram na Dilma e no PT, mas elas ficaram chateadas, porque elas perderam seus empregos também. Elas querem debater seus empregos e o prefeito não é o responsável pelo emprego. Mas, Mara, do ponto de vista da expressão eleitoral, a gente ainda não sabe como, eles vão se comportar. E eu percebo que nas discussões pela internet, como você falou, o perfil da internet é quem tem mais escolaridade, público mais jovem e tal. Então, assim, tem um público aí que, sei lá, talvez de 40 a 60 anos, que é um público que foi jogado agora para a classe média, que veio aí com a geração que começou a comprar passagem de avião, não é isso que eles falam? Né? Que começou a comprar passagem de avião e começou a passar férias, viajar e não sei o quê. Então, assim, essa geração é uma geração que está muito calada. E ela não é uma geração extremamente politizada, nunca foi politizada, nunca foi partidarizada. E eu acho que ela volta muito com a sensação objetiva ali, aquilo que você estava falando. Eu vou ter médico no posto de saúde, eu vou ter escola para o meu filho, eu vou ter transporte eficiente. Então, essa população, ela vota de acordo com a qualidade de vida dela. Aliás, teve uma coisa que o PT fez nos primeiros anos de governo, né, nos dois governos Lula, por exemplo, que foi a universalização dos serviços. Eu acho que hoje a grande discussão da eleição municipal vai ser a qualidade do serviço. Não basta universalizar. Agora, essa classe já foi inserida. Mal ou bem, ficou um pouco desempregado, ok, mas ela já está inserida. Ela já está inserida. Que nós temos um problema macro aí. A campanha de 2008 ela foi muito importante. E 95 dos prefeitos da capital se elegeram, exceto Manaus. Foi o único prefeito que não se reelegeu, o Serafim. Os demais todos se elegeram. A economia tinha um recall de notícias, de lembranças de notícias, que eram muito positivas em relação à economia do país em 2008. Em 2012, nós tivemos uma enorme fragmentação no país. Várias pequenas legendas, inclusive de esquerda, o PSOL conseguiu prefeitura, pequenas legendas saíram. As câmaras de vereadores no Brasil extremamente fragmentadas, já demonstrando... Hoje nós estamos nessa próxima eleição com um recorde de partidos. 35 partidos. E nós tivemos já um recorde de partidos eleitos na Câmara Municipal de Belo Horizonte. No nosso capítulo, no nosso livro agora de 2012, vai aparecer. 2012 foram as eleições da fragmentação. Eu acho que 2016 vai coroar essa fragmentação e vai coroar por quê? Economia proíbe ou não permite que o prefeito eleito possa fazer as obras prometidas. Então, se você diminui o repasse dos fundos dos municípios, como o governo diminuiu, porque você arrecada menos, você repassa menos os municípios. Se você repassa menos, ele faz menos obras. Ora, ele foi eleito para fazer aquela ponte, só que o dinheiro não chegou, ele não fez a ponte, o eleitor vai olhar para as obras é importante, o que você mostra
Quando você mostra a obra, você concretiza a realização. Então, em épocas de crise econômica, sobre a qual nós passamos, inegavelmente, uma crise econômica, nós temos uma redução de prefeitos reeleitos e, mais do que isso, prefeitos que se identificam com o plano nacional tendem a ser punidos e castigados. Agora, tem um fato específico de Belo Horizonte, que eu acho que é importante, sabe? O eleitor de Belo Horizonte anda carente. Depois de 2 mandatos de um prefeito que é excessivamente técnico, que não relaciona com a cidade, o eleitor de Belo Horizonte está querendo um cafuné, ele está querendo ser mais bem tratado, pessoal, politicamente mais bem tratado. O Brasil todo, mas Belo Horizonte... Anastasia, Márcio Lacerda, a gente só temos técnicos. O próprio Pimentel, que não é uma pessoa necessariamente próxima da população, então o eleitor anda carente. Eu acho que quem conseguir, olho no olho, falar com o eleitor, olha, eu vou cuidar de você, também vai ter uma vantagem. Nesse sentido é que eu estava falando, que eu acho que a participação, a política participativa, ela vai ter um peso muito grande nessa eleição. Eu não sei se os candidatos vão conseguir capitalizar esse anseio. Eu não sei se eles vão fazer isso. De mão dupla, né? Ela é uma coisa de eu participo. E hoje está muito claro para mim que essa participação popular, ela não está mais dominada pelos partidos. Ela é extremamente espontânea, o que é muito bonito. Espontânea e também clientelista, porque nós temos vários candidatos eleitos na Câmara Municipal que confundem participação com uma política extremamente clientelista que renasceu. Então, renasceu a participação, esse é o problema, mas renasceu o fisiologismo. Esse é o problema da política representativa. Pegar carona aqui no Maurício, uma coisa que eu falei há muito tempo atrás que eu acho legal. O Lula era muito carismático, muito afetivo. Carinhoso com a população. Carinhoso. Você detesta o Lula. A questão é essa, pensando agora na comunicação política. Até o professor Lavaleda sempre traz isso pra gente. A carga de afeto envolvida. Quando ele saiu, a Dilma pode ser boa governante, ou má, mas ela não traz afetividade. Ela não tem essa relação. Então criou um grande oceano da saída do Lula, que era um político, para alguém que optou por um discurso mais burocrático e mais tecnocrático. Não só a Dilma, nós tivemos uma geração de tecnocráticos, de pessoas com perfis técnicos, podem ser bons técnicos, mas que deixaram de fazer política. Então, 2018, com 2016, com todos os problemas, pode ser, quem sabe, o resgate da política. Quem sabe. Uma má política ou uma boa, mas o resgate. Ou pelo menos dos líderes, resgate dos líderes de alguém que passa da política e que se aproxime, mesmo que seja por interesse. Pode ser uma derrocada dos chamados postes, né? Pode. Espero que os postes sejam derrocados. Os padrinhos estão enfraquecidos. Os padrinhos estão enfraquecidos. Cena política volta já, continuando o debate sobre eleições municipais. Retorna a cena política debatendo as eleições municipais. Ô Mara, nesse último bloco, para a gente resumir e colocar assim, o olhar bem nas eleições de 2016 aqui em Belo Horizonte e mesmo aqui na região metropolitana, a gente estava conversando aqui no intervalo que Betim e Contagem devem ter um ritmo até parecido com o de Belo Horizonte nessas eleições desse ano. O que vai impactar, o que vai fazer essa eleição ter um diferencial na sua análise e nas suas pesquisas? Olha, eu acho que a eleição ela vai ser uma eleição inédita no país. Eu acho que o país está passando por um processo de mudanças muito grandes. É a primeira vez que o número de pessoas sem identidade partidária alcança uns 75%. Não é possível uma democracia se consolidar com apenas 20% de eleitores que têm identidade com algum partido. Isso é muito sério. Não é que esteja havendo uma nova forma de fazer política. Mas é algo amorfo. Eu acho que a gente está criando aí um eleitor. Volto à questão que o Maurício levantou aqui, um desencantamento muito grande sobre o momento em que estarão sendo investigadas máquinas partidárias, vai reforçar ainda mais o cinismo da população em relação aos políticos. Acredito que tem a probabilidade de um capital midiático aparecer, como já apareceu o Ratinho Júnior, despolitizando, em ondas despolitizantes em Curitiba, Russomano, que fazia política em São Paulo, mas a fazia contra a própria política, negando espaço da política. Agora, isso tudo que a gente está colocando aí, pode ser que também, dialeticamente, apareçam líderes políticos de dentro da sociedade, veja, com discursos conservadores,
ou com discursos progressistas. É importante você ter esses dois discursos também. É importante que você saia apenas do plano da corrupção, discuta direitos humanos, mobilidade, transportes públicos, se você é contra, você é a favor. Então, agora vai ser marcada por isso tudo. Eu acho que o plano nacional, eu acho que vai ser mais importante nessas eleições do que foram em outras. Existem processos de investigação contra esses presidentes. Existe a questão do Lava Jato, que não está limpando o Brasil, que está borrando o Brasil de desencanto. Existe uma preferência de alguns atores por alguns candidatos aí na própria justiça. Então, acho que a justiça, acho que o risco prisões, que a gente vive, investigações, vão impactar no debate. Esse processo do impeachment? Esse processo do impeachment, não importa se a Dilma será cassada ou será impeachmentada, importa que as eleições vão ocorrer sobre uma situação inédita no Brasil. Em 92, quando o Collor foi impeachmentado, ou saiu antes, não me lembro mais da situação, não estavam ocorrendo as eleições municipais para prefeito. Então, eu acho que nós temos um cenário que a gente tem que ter muita preocupação. Eu não acho que é um cenário onde nós iremos repetir o mesmo padrão de voto econômico. Se o voto econômico tende a chegar ao governo, se o eleitor for olhar para o seu bolso, ele vai falar, olha, ele não quer saber por que o governo produziu o desemprego. Ele quer o emprego dele, mesmo que não seja o prefeito responsável. Então, eu acho que o que tem de relevante nessa eleição no Brasil, do meu ponto de vista, é que a política talvez saia de cena. Acho que um risco que a gente Talvez a vive, política saia de cena. e que é indesejável, um risco que ao mesmo tempo é indesejável, é que seja uma eleição contra. Uma eleição contra a corrupção, contra a política, contra não sei o quê, contra a falta de médico e a favor de nada. Quer dizer, uma eleição em que não se construa nada, mas que se continue destruindo. Né? O que vamos colocar no lugar disso tudo? A pauta é só a crítica e sem nada propositivo. Essa já é uma tendência percebida hoje na internet, né? Hoje, assim, que a campanha na internet ela começa com muito mais antecedência, né? Hoje a gente já percebe algumas coisas, já percebe sinais de campanha. E já percebo isso. E os candidatos midiáticos vão por aí. Vão no contra. Assim, contra tudo isso que está aí. Que 2013 teve uma herança positiva participativa, mas também teve essa herança contra tudo isso que está aí e que não gerou nada de novo em 2014. Mas hoje a gente pode perceber, eventualmente, que requisitos positivos mais participativos podem gerar movimentos na cidade, em Belo Horizonte. Eu sou da Fafiche, eu vejo os meninos com várias propostas interessantes, pouco a pouco, que haviam sido destruídas. Não só pelo poder público, a própria sociedade civil também foi consumir. Falar, depois eu discuto política. Um momento de situação de economia também problemática é bom, porque a economia faz com que as pessoas comecem a discutir outros padrões da política também. Eu acho que o que a Carla traz a ideia da participação, acho que a ocupação da cidade no Carnaval, e que é um pouco reação ao modelo Márcio Lacerda, esse tipo de modelo mais tecnocrático e proibidor, né? É uma mostra de que a cidade quer outra coisa, ela quer alguma coisa. A população se apropriou da cidade no Carnaval, né? Que isso vai ter alguma repercussão na eleição? 2013 não teve nenhuma, né? Sim. Esse ano vai ter alguma coisa? A gente não sabe, mas tomara que tenha. Tomara que tenha, mas eu acho importante a ideia da ocupação do espaço público, da coisa pública. Só que eu também vejo, como a Carla já tinha levantado aqui no intervalo, a questão de uma pauta conservadora. Mas uma pauta conservadora é positiva. As pessoas têm que ter seus partidos que reflitam o seu conservadorismo. O que me preocupa não é isso, é a extrema-direita. A gente está fazendo uma série de estudos das manifestações em Belo Horizonte, em São Paulo. Em Salvador nós acompanhamos também um crescimento aí de um grupo de extrema-direita no Brasil que faz um discurso de ódio hoje no Brasil. Atenção, gente, discurso de ódio merece estudos, né? Por que está se disseminando tanta intolerância nesse país a partir de ódios dos grupos? São técnicas da extrema-direita, a extrema-direita na Europa, a extrema-direita brasileira, mas a extrema-direita... Você percebe alguma ligação disso com o militarismo? Não só com o militarismo, não. Eu acho que tem um discurso anti-esquerda no Brasil crescente. E não acho que a esquerda consiga responder à altura. Ela está tão preocupada nesse momento em salvar a própria Dilma, em sobreviver, que ela simplesmente não dá uma resposta à altura apresentando propostas. Sim. Ela fica naquele discutir, vamos fazer coraçãozinho, paz e amor. Política não se faz com amor, se faz com política. Muito bem. Olha, eu agradeço a presença dos três aqui em Cena Política. Esse tema de eleição vai continuar a ser discutido pelo programa e eu espero outras vezes recebê-los aqui. Muito obrigado a todos
E Cena Política agradece principalmente a você que acompanha o programa. Até um próximo debate.